Fala galera, professor Mauro aqui falando, o estagiário. Tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouco então sobre algumas dicas de como vocês podem escrever a redação do Enem de vocês, tá? E lembrando também que esse vídeo é importante para vocês que vão realizar a nossa atividade final aí do trimestre, né? Que é sobre uma redação, né? Nos moldes, né? Nas mesmas formas de avaliação que o Enem. Só que sobre a temática que a gente estudou agora nas últimas aulas, que é sobre a ditadura civil-militar. No outro vídeo eu expliquei como vocês vão realizar essa atividade, certo? Vou deixar um arquivo em PDF ali com os temas da nossa redação que vocês podem escolher sobre a ditadura civil-militar. E agora eu vou explicar para vocês então algumas dicas, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é a redação do Enem. Qual que é o tipo de redação que eles pedem pra gente? Eles pedem uma redação dissertativa argumentativa. Uma dissertação é a escrita de um texto no qual a gente vai ter que expressar nossa opinião de forma clara. Dissertação dissertativa argumentativa, nesse sentido, significa que a gente vai ter que escrever esse texto a partir de argumentos que vão embasar a nossa tese naquilo que a gente acredita. Por exemplo, se vamos escrever sobre a ditadura civil-militar, qual a sua opinião perante a ditadura civil-militar? Você é favorável? Você é contra? Quais os pontos positivos, os pontos negativos? Você vai ter que, né, utilizar argumentos para sustentar a tua opinião sobre esse tema por meio de um texto, de uma redação, ok? Então a gente sabe agora o que é uma redação dissertativa. Vocês têm que ser claro, né, um texto sem aquela encheção de murcilha que nem a gente fala, tá? É um texto claro, coeso, que expressa a opinião de vocês, ok? Agora que a gente sabe que a redação do Enem é uma redação dissertativa argumentativa, a gente precisa saber como ela é avaliada. E são 5 critérios que são utilizados para a gente ser avaliado, né? O nosso texto é avaliado a partir de 5 critérios. O primeiro deles é o domínio da escrita formal e língua portuguesa. Esse aqui eu não vou cobrar tanto de vocês, então eu não vou cobrar a gramática, a acentuação de vocês. Mas é importante deixar bem claro que ele é fundamental na escrita do texto da redação do Enem, ok, galera? Lembrando que vírgula conta também, acentuação gráfica. Então, todos os recursos que vocês tiverem em relação à escrita formal, é muito bacana vocês, né, utilizarem eles. Demonstra que vocês têm domínio da língua portuguesa. O outro deles é a compreensão do tema e a aplicação das áreas de conhecimento. Gente, essa parte da avaliação, tá? Esse critério de avaliação, ele talvez seja o mais simples, mas que muita gente às vezes se perde e foge ao tema. É fundamental que vocês simplesmente compreendam o que a prova está pedindo para vocês escrever, o tema ao qual ela está pedindo para vocês escrever, que vocês não ultrapassem os limites daquele tema, certo? Lembrando, né, também que cada critério de avaliação soma 200 pontos, né, sempre de 40 em 40. Você começa com 0, começa com 200, na verdade, conforme você não vai atendendo aqueles critérios, vão reduzindo a sua pontuação de 40 em 40 pontos. Então, esse critério é muito fácil vocês tirar mais de 160, por exemplo, porque basta vocês conseguir interpretar o tema, né, compreender qual a proposta, que vai dar tudo certo, beleza? O próximo critério de avaliação é a interpretação das informações e organização dos argumentos. Esse critério eu vou explicar um pouco melhor para vocês depois, porque ele diz muito respeito sobre a estrutura com a qual vocês vão escrever a redação, aquela de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então é importante você saber distribuir cada parte da nossa redação, até para a gente não se perder no número de linhas, tá? Para a gente não ultrapassar, para o texto ficar um texto direto, né? Que o avaliador consiga compreender qual é a opinião de vocês, qual o argumento de vocês, tá? Que vocês estão trazendo para eles. O próximo critério seria o domínio dos mecanismos linguísticos de argumentação. Esse critério, ele é importante para a gente atingir ele. Esses mecanismos são mecanismos linguísticos, tá? Específicos da língua portuguesa. Na maioria deles, eu costumo utilizar as conjunções, tá? As conjunções são aquilo de porém, contudo, entretanto, pois,
sabe? No entanto, isso deixa o texto mais fluido, vocês conseguem escrever melhor se vocês utilizarem essas conjunções, essas conexões que a gente utiliza no texto, certo? E pensa pro redator, né? Pro avaliador. Ele tá lendo já, assim, ó, centenas de redações para corrigir. E todas aquelas redações, algumas maçantes, alguns textos que ele não consegue compreender, a partir do momento que ele pega um texto no qual ele consegue ter fluidez, entender que quem está escrevendo tem esse domínio, ele já para pensar, opa, essa redação dessa pessoa aqui tem algo de diferente. Ela tem um domínio, né, de conexões, ele tem uma organização boa, certo? Então, fica ligado também nesse critério. E o último critério seria a capacidade de conclusão com propostas coerentes. Uma proposta de intervenção. Por quê? Geralmente, a temática da redação do Enem, ela usa de uma problemática, tá? Ela é de um problema social da nossa sociedade, da nossa realidade. Vocês vão apresentar argumentos sobre o ponto de vista de vocês. Só que, além disso, vocês vão ter que também apresentar uma proposta de intervenção. Sobre essa proposta de intervenção, a gente tem que pensar principalmente como uma proposta para a gente melhorar, para a gente combater. Por exemplo, se digamos que a temática fosse sobre o racismo, como que a gente vai combater o racismo? A temática é sobre a ditadura civil-militar, sobre o direito ao voto. Como a gente mantém essa estrutura do direito ao voto, como que a gente mobiliza a população para que ela participe da democracia do país, certo? Então, vocês vão ter que pensar em algo que não fique baseado só numa proposta de conscientização, por exemplo. Se você disser assim, é necessário que as pessoas sejam conscientizadas, essas propostas de intervenção, de conscientização, geralmente não tiram uma nota tão alta, certo? É mais fácil vocês pensar numa ideia mais concreta, numa ação mais... como é que eu posso dizer? Uma ação concreta, que de fato mude estruturas na sociedade. Por exemplo, intervenção do Estado com ações políticas, né? Políticas públicas, a utilização de políticas públicas que promovam, né, por meio da educação, a importância da preservação das estruturas democráticas, né, das instituições democráticas do país. Opa, o corretor ali, o nosso avaliador da redação, ele vai olhar, essa pessoa aqui está propondo algo que é viável, né? Ela está propondo uma ação de verdade, não só algo que fica no imaginário das pessoas, opa, vamos conscientizar todo mundo. Não, ela está pensando em algo que é concreto. Por meio da educação, ela quer fazer com que a democracia seja valorizada no país. Entendeu? Isso é uma proposta da hora. Então vocês têm que pensar, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, uma proposta sobre sustentabilidade no meio ambiente. Como que a gente pode reduzir a emissão de gases poluentes, sabe? A gente pode melhorar as questões ambientais do país a partir de políticas, né, públicas que promova arborização, né, plantar mais árvores, construção de infraestrutura como ciclovias, diminuir, reduzir o número de carros. Isso são propostas concretas, certo, gente? Vocês têm que pensar em algo, quando vocês fizerem sobre a redação, pensar em algo que seja, que inclusive também pode ser a continuação de algo que já existe. Por exemplo, para a democracia, se a gente está falando de ditadura militar, a gente deve ou não manter, por exemplo, a utilização da urna eletrônica? Sabe? Vocês podem dizer assim, é importante que medidas como a utilização da urna eletrônica, assegurando o voto secreto, sejam mantidas. Isso também conta como uma proposta de intervenção, mesmo que já exista, mas vocês estão afirmando ela como um exemplo de algo que propõe uma solução, certo? Agora, por fim, galera, eu vou deixar aquelas dicas assim clichê, sabe? Básica, que todo mundo que vai escrever redação precisa prestar bastante atenção nelas. Se vocês seguirem esse modelo aqui, podem seguir à risca, tá? Vai ficar legal a escrita da redação de vocês, beleza? A primeira delas, vocês vão olhar que a redação ela tem um mínimo de 15 linhas e um máximo de 20, ok? O que vocês devem fazer? Primeiro, dividir o texto de vocês. Eu tenho 20 linhas, nós geralmente escrevemos 4 parágrafos.
20 linhas em 4 parágrafos, são 5 linhas para cada um, ok? Então vocês vão ter 5 linhas para a nossa introdução, 5 para o desenvolvimento 1, 5 para o desenvolvimento 2 e 5 para a conclusão, certo? Vocês vão dividir o texto de vocês em 4. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, beleza? Ah, professor, mas deu um pouquinho mais de linha aqui na introdução, consigo diminuir uma linha ali no desenvolvimento, sem problemas. Isso não é algo que você não possa alterar, né? O ideal é que vocês mantenham mais ou menos essa ordem para vocês acabar não escrevendo muita introdução e aí não sobra espaço para conclusão, beleza? Mas vocês vão ter que fazer essa divisão, ok? A segunda dica, comecem o texto de vocês sempre com uma afirmação, ok? Sempre. A primeira parte do texto da introdução de vocês, da redação, tem que ser uma afirmação da tese de vocês. É aquilo que vocês, pô, eu acredito nisso aqui, tá? E aí o avaliador ele vai ver, bah, a tese desse cara é essa aqui, ele acredita nisso aqui que está escrito na primeira linha. Então, vou dar um exemplo, né? Como sempre, é bom sempre citar um exemplo, né? Vocês vão escrever sobre a ditadura civil-militar no Brasil. A ditadura civil-militar no Brasil foi um período em que as instituições democráticas foram prejudicadas. Ponto. Isso é o que vocês acreditam, certo? Outro exemplo. Durante a ditadura civil-militar no Brasil, as pessoas não tinham direito ao voto direto, secreto. Ponto. Essa é a tese de vocês. Afirmaram, deu uma linha ali, uma linha e meia, ponto. Essa é a tese da nossa redação. É sobre isso que vocês vão falar todo o texto, tá? Depois dessa afirmação, vai vir então nossos 2 argumentos, que é o que vai direcionar os nossos 2 desenvolvimentos. Por exemplo, vocês afirmaram que durante a ditadura civil-militar as pessoas não tinham direito ao voto. Ponto. Com o argumento de vocês, então, vocês devem afirmar, né, também, por meio de uma afirmação, pois, né, durante este período, a escolha do presidente era realizada por meio de um colégio eleitoral, onde apenas os militares e os parlamentares, por meio do voto indireto, não secreto, escolhiam o presidente da República. Bom, esse é um argumento que sustenta, né, que na ditadura civil-militar as pessoas não tinham direito ao voto, certo? Mais um ponto e o nosso segundo argumento. Além disso, durante a ditadura civil-militar, houve muita repressão a manifestações culturais, artísticas, políticas de pessoas que eram contra o governo, prejudicando assim a nossa democracia. Ponto. Esse é o nosso segundo argumento. Então, na introdução, vocês vão fazer basicamente isso. A nossa tese, que é uma afirmação de uma linha e meia, no máximo, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. O nosso primeiro argumento, que diz por que não, né, por que da nossa tese. E o nosso segundo argumento, que reforça ainda mais a nossa tese. Beleza? Aí a gente vai para o nosso desenvolvimento. Ah, professor, o que eu vou escrever no desenvolvimento? Bom, se o primeiro argumento de vocês dizia né, que não havia democracia, não tinha direito ao voto no Brasil durante o período da ditadura civil-militar, lembrando que aqui eu estou dando um exemplo, tá, gente? Vocês não precisam escrever exatamente como... Eu peguei um tema aqui aleatório, tá? No primeiro desenvolvimento de vocês vão escrever como era a escolha do presidente, como eram votadas as decisões durante a ditadura civil-militar, como era a democracia, se é que havia democracia naquela época. Beleza? Vocês vão escrever, então, tipo assim, as 5 linhas do primeiro desenvolvimento sobre o primeiro argumento de vocês. Exatamente sobre aquilo. Vocês não podem fugir desse tema. Vocês não podem escrever sobre outra coisa que não está na introdução. A introdução você já está apresentando, né, para o avaliador aquilo que vocês querem propor no resto da redação. O segundo desenvolvimento, a mesma coisa. Vocês vão pegar e vão falar sobre o segundo argumento de vocês, que também está na introdução. Vocês falaram que manifestações eram repreendidas, né? Manifestações culturais, artísticas. Então, ali no segundo desenvolvimento de vocês, por exemplo, vocês vão escrever quais os movimentos que foram, né, repreendidos. Como foi essa repressão? Foi violenta? Não foi? Isso foi prejudicial para a democracia? Escrevam sobre isso. Citem exemplos. Exemplos é muito importante, eleva bastante a nota de vocês quando vocês trazem, vocês apresentam, né,
conhecimento histórico, domínio da nossa história na redação. Os avaliadores da redação, eles valorizam isso, porque vocês vocês dominam aquele assunto, ok? E a conclusão, como eu já havia falado, seria a nossa proposta de intervenção. Eu já expliquei para vocês ali um pouco antes no vídeo como vocês fazem essa intervenção, certo? E eu espero ter ajudado vocês. Sempre lembrem-se que a introdução, ela vai ditar os rumos da nossa redação. Sempre comecem com essa afirmação. Sempre apresentem 2 argumentos. Expliquem melhor seus argumentos durante os próximos 2 parágrafos, sabe? E a nossa conclusão, pensem em algo concreto, uma ação assim top. Pô, galera, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai dar certo, tá? Isso aqui vai fazer com que esse problema social seja solucionado, entendeu? Seja combatido. Eu acho que é isso, tá, galera, que eu tinha para explicar para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero ter ajudado vocês. Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí nos comentários. Eu queria agradecer também meus professores, porque eu nunca fui um aluno assim que eu sabia que escrevia bem redação, né? Até eu ter um professor ao qual me incentivou muito, muito estudar redação, sabe? E aí eu descobri que eu gostava bastante de escrever, sabe? Que eu tinha algumas virtudes para escrever. E aí sei lá, eu comecei a gostar cada vez mais, escrever sobre esse temas diferentes. E isso me ajudou, a redação dissertativa argumentativa não me ajudou só a escrever sobre a redação do Enem. Qualquer coisa que você vai escrever hoje, você está se posicionando sobre algo. Então, aprender a escrever é algo fundamental pra gente, tá? Pra nossa vida, saber se expressar por meio de um texto é algo muito interessante. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês precisarem, pode me chamar que a gente dá um jeito, a gente explica de novo, beleza? Então tá, galera, um bom final de trimestre pra vocês, tá? Um abração.